como é que eu, líder, sei que a minha cerimônia de avaliação foi bem sucedida com o meu liderado? Qual é o indicador disso? O primeiro indicador é como o teu liderado saiu dessa cerimônia. Se ele saiu maior, mais forte, fortalecido, mesmo que ele tenha muitos pontos para melhorar, a tendência é que você fez um bom trabalho nesse processo de avaliação. Ou se ele estava numa situação onde ele estava achando que está tudo bem e saiu de lá preocupado, e é preocupado que você queria que ele saísse, também foi um sucesso a tua avaliação de desempenho. E feedbacks, a mesma coisa. Se você deu um feedback de forma assertiva, monitore o resultado desse feedback. Se houve uma evolução do liderado, você fez o processo de forma assertiva e bem feita. Se nada mudou, você pode ter seguido qualquer prática de feedback, você não foi assertivo e não foi bem feita. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. Nós estamos numa série falando sobre cerimônias que todo líder deve fazer com seus liderados. Nós já falamos sobre as cerimônias relativas a trabalho, acompanhamento de atividades, e hoje o nosso assunto é o conjunto de cerimônias relacionadas à avaliação dos liderados. Wilson, qual é o propósito desse grupo de cerimônias? O que é que o líder precisa esperar alcançar com essas cerimônias? Quais são essas cerimônias? Como elas funcionam? Ok, Rafa. Muito bem. Embora a gente, na cerimônia de trabalho, a gente acompanhe o desempenho, acompanhe as entregas, se elas estão acontecendo ou não, sempre é importante ter um momento de parada, né? Onde a gente faz aquelas cerimônias que a gente avalia eh, como tudo está até aqui individualmente. Então, essas cerimônias de avaliações são cerimônias individuais, só que elas precisam do apoio coletivo. Nós estamos falando aqui de avaliações de desempenho, estamos falando de feedbacks e estamos falando de planos de desenvolvimento individual. Então, nessas cerimônias de feedback, por exemplo, é muito importante que a gente pare para conversar individualmente. Seja agendado esse momento. Eu conheço muitos líderes que falam assim: não, eu dou feedback. Mas ele dá feedback no corredor, ele dá feedback na sala de reunião, ele dá feedback em todo lado. Seria E um erro? ele não é necessariamente um erro, né? Quando tem alguma coisa que precisa ser corrigida, você vai lá e faz a correção, e isso sim pode servir de feedback. Tá tudo certo. Mas a percepção do liderado ao ciclo de um ano, se você não parar uma reunião e falar assim, estamos tendo uma reunião de feedback, Uhum. mesmo que você tenha dado feedback todos os dias durante o ano, esse liderado vai dizer, meu chefe nunca me deu feedback, né? Então esse é um erro clássico, né, do líder achar que ele dá feedback o tempo todo. Tudo bem você dar feedback, fazer os ajustes, isso faz parte, né, de você dizer o que está bom e o que está ruim, ou o que precisa melhorar diariamente, ok? A gente não está falando de parar efetivamente de fazer isso, mas aqui nós estamos falando de criar da cerimônia. E por isso que tem essa palavra. Esse é um bom exemplo, inclusive, do porquê que a gente precisa usar essa palavra da cerimônia de feedback. Uhum. Então, a cerimônia de feedback, quando ela ocorre, é um momento que líder e liderado para conversar sobre como está o desempenho da pessoa ou os comportamentos da pessoa. Elas podem ser em ciclos trimestrais, semestrais, anuais, ou pode ser diante de um determinado situação, um evento, um gatilho, né? Questões comportamentais, normalmente a gente não espera a data do feedback para dar o feedback. A gente fala, precisamos fazer uma reunião de feedback, agenda uma reunião de feedback e vamos conversar sobre pontos que precisam ser ajustados. Vamos conversar sobre pontos que já estão ok. E é uma reunião de feedback da mesma forma. Esse momento é importante que seja, não importa onde ele seja feito, mas é importante que ele seja agendado com o título feedback, para que não haja dúvida que é uma cerimônia de feedback. Nós já discutimos, inclusive, em outros episódios de como fazer esse feedback. O dia que você quer chamar teu liderado para um feedback positivo, faça todo o movimento de feedbacks positivos, reconheça, diga o que está legal e tal, e
Inclusive, é possível você fazer isso individualmente, como numa cerimônia de feedback, e é possível você fazer um reconhecimento público, inclusive, né? Se você fizer público fora de uma reunião de feedback, aquilo não vai ser reconhecido como feedback. Mas sempre é uma boa prática reconhecer publicamente, né? É uma forma de levar os holofotes para as pessoas e as pessoas olharem diferente, né? Isso massageia o nosso ego e é uma boa prática. Normalmente, as de feedback reservadas são as reuniões de correção de rumo ou de comportamento, onde você precisa chamar a atenção da pessoa sobre alguma coisa, ou algum comportamento, ou alguma não entrega, ou algo que precisa ser melhorado. Esse dia, nada de feedback sanduíche, a gente já conversou sobre isso, existe um episódio que inclusive a gente fala um pouco mais sobre isso. É o dia de você tratar os pontos que precisam ser melhorados. O que você precisa ter é créditos para isso, ou seja, você já fez movimentos de reconhecimento positivos antes, e no dia de fazer ajustes e feedbacks que eventualmente não sejam os positivos, seja as oportunidades de melhoria, sendo um pouco mais gentil na forma de falar, ou feedbacks de fato negativos, ou que o cara está fazendo de errado efetivamente, ou se comportando de maneira equivocada, é fazer o movimento de feedback naqueles pontos. E sem também aliviar, falar, não, mas veja bem, você também, sem mais. O dia de feedback negativo é dia de feedback negativo, e é essa a história que precisa ser conversada hoje, e tá tudo certo. O dia de feedback positivo, pode ser público inclusive, feedback positivo, em outros momentos você reconhece essa pessoa. Não há necessidade de você misturar essas coisas, não há necessidade de ficar aliviando. É importante que a mensagem seja entregue, inclusive, de forma muito clara e objetiva para o liderado, com muito respeito à pessoa, de uma forma muito gentil em relação à pessoa, com muito amor com relação à pessoa, mas ao mesmo tempo direto e firme ao ponto. Nada de dar toque, nada de colocar exemplos que você não tenha. E trazer exemplos sempre vai ser uma boa prática de feedback, ou seja, trazer os fatos, quando aconteceu e por que você está trazendo esse elemento. Porque normalmente há um processo de resistência e de desqualificação de feedbacks negativos. Nós temos em alto grau nós mesmos. A gente pensa que a gente é o super-homem muitas vezes, né? E quando a pessoa traz um problema, nosso primeiro movimento é de transferir essa imagem dizendo que não é a gente, não está falando de mim, não sou eu, ele está errado. Então, por isso que os fatos, as evidências nesse momento é muito importante e vai ajudar a pessoa a significar isso de forma mais correta. A outra cerimônia é a avaliação de desempenho, ok? Um detalhe. O feedback pode gerar o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. Então, a cerimônia de feedback gera um plano de desenvolvimento individual, um comportamento que precisa ser mudado, uma incompetência técnica que precisa ser evoluída, um treinamento, seja comportamental ou técnico, que está fazendo a pessoa errar e precisa ser suprimido, um livro que precisa ser lido, porque lá tem uma informação importante para que as entregas efetivamente melhores, ou que o conceito seja aplicado no seu dia a dia de trabalho. Então, nesse processo de feedback, pode ser introduzido tarefas para esse liderado, para que ele tenha um desenvolvimento, ele consiga ajudar ele a resolver esse problema. Então, não basta dar o feedback, mas é importante também trazer um caminho para que esse liderado evolua e melhore, que é o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. O segundo momento é justamente as avaliações de desempenho. Não estamos falando de uma reunião anual, ela também é uma cerimônia, onde você prepara ela com mais calma, você envolve várias pessoas, normalmente pares de trabalho, liderados dessa pessoa, se for outro líder, e inclusive pessoas de outra área que tem interação com essa pessoa, para que seja feita uma avaliação do trabalho dessa pessoa, seja em relação a resultados, seja em relação à cultura ou comportamentos, né? Então você vai avaliar se a pessoa está entregando resultado e se ela está competente na função que ela está atuando. O vértice de competência, você pede ajuda das outras pessoas para ajudar. O vértice de resultado, basta olhar para os números que ela está entregando. Então, obviamente, você tem que estar medindo essa pessoa e os objetivos dela tem que estar muito claro. O que é esperado daquela função, daquele cargo, tem que estar muito bem definido para que você consiga metrificar se as entregas estão dentro ou fora do esperado. Então, o vértice de resultado, você simplesmente pega os indicadores e apresenta,
E o vértice de competências você avalia em função do descritivo de função dessa pessoa, o que ela já tem e o que falta, e em função dos feedbacks que vieram de outras áreas, você avalia o quão competente essa pessoa está. Então, ela pode estar entregando resultado e está pouco competente, ou ela pode estar entregando pouco resultado e muito competente, ou está no meio. Então, essa análise que vai definir também uma outra entrada para um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa, e é alimentado novamente o PDI dessa pessoa, do que ela precisa se desenvolver. Ou se ela não está entregando resultado, ela está entregando resultado, mas a competência dela ainda está baixa, ela pode estar aproveitando o momento favorável do mercado. Então ela precisa ainda assim desenvolver as suas competências, porque ela pode encontrar um mercado um pouco mais adverso. E aí ela vai ter necessidade das competências e conhecimentos no momento de mercado um pouco mais adverso. Se ela está competente e não está entregando resultado, aí tem que entender quais são as atitudes que essa pessoa está tendo com as competências que ela tem, o quanto ela está conseguindo verdadeiramente colocar em prática ou não, ou está tendo vontade, inclusive, de colocar em prática ou não. Ou é um cenário adverso de mercado, uma situação eventual que de repente a companhia está enfrentando, ou aquela área está enfrentando. Então é importante o líder fazer uma análise clara junto com o liderado para definir o que tem que ser feito com esse colaborador. Se é um plano de desenvolvimento individual, se vai ser desenvolvido, se é uma situação momentânea e nada tem que ser feito, ou eventualmente, né, se não entrega resultado, não tem competência, pode haver até um processo de definição de um prazo limite para reversão desse quadro, ou então desligamento. Mas essa pessoa tem essa informação durante o processo, né? Às vezes o PDI é simplesmente, cara, se a gente não resolver esses problemas nos próximos 90 dias, não tem como você continuar na empresa, porque o mínimo que a gente espera é isso. Mas você está avaliando e você está oportunizando para essa pessoa a evolução. Então é a segunda cerimônia que é feita, e normalmente é individual, num espaço de tempo de 1 a 2 horas aproximadamente, onde se conversa abertamente sobre o desempenho, e o líder preparou todo esse material antes, com a avaliação dele e com a ajuda da avaliação das outras pessoas, que é o que a gente chama de avaliação 360. E trimestralmente ou semestralmente, dependendo do nível, obviamente, do colaborador. Então, se for um diretor, por exemplo, você vai fazer semestral; se for um cargo mais de operação, você vai fazer trimestralmente, uma revisão do PDI. Que é o quê? Bom, você ficou de fazer esse treinamento, você ficou de ler esse livro, você leu ou você não leu, fazer o checkpoint em uma reunião de prestação de conta do progresso em relação ao plano de desenvolvimento individual. Pode ser a leitura de um livro, pode ser um comportamento que deveria ter sido alterado ou evoluído, mas é importante que o liderado saiba também que ele está sendo acompanhado, e ele precisa prestar contas desse plano de desenvolvimento individual. Seriam esses as cerimônias de avaliação e de acompanhamento do liderado. Legal, Wilson. Quando você fala sobre avaliação, parece que fica bastante objetivo, né? Porque está olhando para os indicadores da pessoa, está olhando para aquilo que os convidados estão avaliando, né? Sobre o comportamento dela, sobre os potenciais dela. Então, me parece ser um pouco mais objetivo para o líder fazer a avaliação. Sim. Agora, eu fiquei pensando no feedback. Como é que a gente consegue garantir a objetividade do feedback? Ou, perguntando diferente, não tem um risco de ser um pouco subjetivo o feedback? No sentido assim de que eu vou trazer para você um feedback de melhoria, mas isso tem a ver com a subjetividade da minha interpretação. Sim. E não com algo que de fato seja objetivo ali para aquela pessoa de melhoria, por exemplo, né? Então, como evitar o risco da subjetividade nas cerimônias de avaliação? Rafa, a gente tem dois aspectos muito fortes no processo de feedback, né? Primeiro, que uma cerimônia de feedback sempre é um motivo de grande ansiedade. Segundo, que em geral a pessoa tem sempre em alto grau a si mesmo, né? Como ela se autoavalia. O processo de feedback é um processo para tentar ajudar essa pessoa a enxergar algo diferente que ela pode melhorar ou evoluir para desempenhar de maneira cada vez mais
mais adequada, ou rendendo cada vez mais na função que ela está. Agora, por incrível que pareça, a natureza humana faz com que a gente tenha uma certa resistência a esse processo, justamente pela primeira parte que eu mencionei, que a gente tem em alto grau com a gente mesmo, né? E muitas vezes confronta pontos sensíveis nossos. Como é que o líder deve agir? Primeiro ponto é fatos, ou seja, ele tem que ter evidências de alguma coisa. E o segundo ponto, ele deve fazer afirmativas de como ele percebe, de uma forma amorosa, mas firme. Quando eu falo amorosa, mais firme, eu estou dizendo para você que, olha, os relatórios que você está entregando mensalmente estão faltando informações e me parece que você não está executando essa atividade com atenção. Então, você não está concentrado na atividade que você está fazendo e está gerando retrabalho. Os relatórios estão tendo que voltar para fazer de novo, a exemplo desse relatório desse mês, desse relatório desse mês. Não é um julgamento. Não é um julgamento. Então, eu inclusive posso dizer, os relatórios entregues não estão com a qualidade esperada. Eu estou avaliando a entrega desse colaborador. Eu não estou avaliando a pessoa, você não tem qualidade nas suas entregas, eu não estou dizendo você é aquilo, não. Eu estou olhando para o relatório, para a entrega dele e dizendo como que essa entrega está e o que isso representa, tá certo? Isso tende a ajudar a ser um pouco mais fluido o processo de feedback. Só que eu não posso também ficar falando assim, olha, o seu relatório, ele tá muito bom, né? Ele tem aqui as coisas, mas ele tem aqui uma coluninha que falta, mas não sei o quê. Nesse momento, eu tô confundindo o colaborador, porque ele vai ficar me olhando, tá bom, não tá bom? Eu tô achando que ele tá falando que tá 90% bom, que tem que melhorar aqui, são detalhezinhos. E não tem tanto problema. Só que às vezes a pessoa que é cliente desse relatório tá falando, cara, se você não me entregar esse relatório direito, eu vou pedir para outra pessoa fazer. E o líder precisa entregar esse relatório para um outro departamento, por exemplo. E todo mês está sendo entregue com defeito. E o líder tá dando um feedback um pouco mais light, com medo de ofender a pessoa, da pessoa ficar chateada. A gente precisa dar feedback com base na verdade. E com muito amor em relação à pessoa, porque a gente quer desenvolver essa pessoa, a gente quer que ela de fato, se ela tem competência para entregar melhor, que ela entregue melhor. Se a gente realmente acredita que ela não vai conseguir entregar melhor, ela não consegue fazer uma entrega suficientemente mínima dentro daquilo que você espera, a solução não é dar feedback. A solução é colocar essa pessoa num outro contexto de trabalho onde ela consiga desempenhar. Agora, se ele consegue fazer, é um feedback de forma clara e objetiva para aquele que entenda. E entenda, inclusive, o dano e a dificuldade que ele está gerando lá na frente com esse trabalho entregue da maneira não muito adequada. Porque na cabeça dele pode ser algo irrelevante, como, por exemplo, um erro no sistema. Ah, não, esse mês eu só gerei 2 bugs. Alguém deve, faz entrega, ele gerou 2 bugs. Só que o bug que ele gerou parou o faturamento de uma empresa. Ah, não, mas eu corrigi em 5 minutos, foi rapidinho, nem demorei para corrigir. Mas a empresa ficou parada o dia inteiro. E às vezes tem uma outra pessoa do lado que gerou 5 bugs. Talvez num relatório, num outro caso, mas que não gerou um dano tão grande. Então a gente precisa deixar claro também as consequências desse erro para o liderado, para ele entender exatamente o impacto do problema que aquilo causa. Ok. Né? Então a forma com que o líder deve fazer tem que ser de uma forma firme, direta, objetiva. Nada de dar toque. Falar para ver se a pessoa entenda. Entendeu? Falar de forma lúdica. Ou, eventualmente, tentando aliviar. Nós trabalhamos com adultos. São pessoas acima de 18 anos, na verdade, eu sempre brinco que dirige, namora, uns têm filhos, né? São homens, não importa se é júnior, homens e mulheres, né? São adultos, não importa se é júnior, pleno ou sênior. Já é maior de 18. Então, a gente deve tratar essas pessoas como adultos, daquilo que está bom e daquilo que está ruim. Eu costumo dizer que um bom feedback
a gente é muito duro com os problemas, mas light com as pessoas. Wilson, a gente está falando sobre essas cerimônias de avaliação, e aí a minha pergunta para você é: como é que eu, líder, sei que a minha cerimônia de avaliação foi bem sucedida com o meu liderado? Qual é o indicador disso? O primeiro indicador é como o teu liderado saiu dessa cerimônia. Se ele saiu maior, mais forte, fortalecido, mesmo que ele tenha muitos pontos para melhorar, a tendência é que você fez um bom trabalho nesse processo de avaliação. Ou se ele estava numa situação onde ele estava achando que está tudo bem e saiu de lá preocupado, e é preocupado que você queria que ele saísse, também foi um sucesso a tua avaliação de desempenho. E feedbacks, a mesma coisa. Se você deu um feedback de forma assertiva, monitore o resultado desse feedback. Se houve uma evolução do liderado, você fez o processo de forma assertiva e bem feita. Se nada mudou, você pode ter seguido qualquer prática de feedback, você não foi assertivo e não foi bem feita. Então, o que define se foi bem feito ou foi mal feito um processo de avaliação é o resultado que você esperava com aquela avaliação. Se atingiu o resultado que você esperava, foi bem feito, não importa o que você tenha feito. Se não atingiu, obviamente, você não fez bem feito essa cerimônia. Legal, obrigado por compartilhar a resposta. E ouvindo você, eu fico pensando que esse líder é um ser humano e ele está com esse liderado que também é um ser humano. Sim. E a gente sabe que existem muitas variáveis, muitas humanidades nessa relação. E eu fico imaginando que em alguns cenários a gente pode ter uma tendência de que reuniões de cerimônias de avaliação se tornem desabafos emocionais. Como evitar isso? Porque às vezes irritou demais o líder, já está por aqui, né? E ele vai para uma cerimônia dessa, e aí corre o risco, né, de virar ali um desabafo emocional. Sem dúvida. Porque é humano, tem raiva, tem sentimentos, tem frustrações, né? Sem dúvida. Ô, Rafa, o segredo é a gente agir e não reagir. Então, quando você está refém de uma reação, seja raiva ou qualquer outra que o seja, você está reagindo a um sentimento, reagindo a algo. O importante é você ir para uma avaliação de desempenho ou um feedback para agir. Você pode agir, inclusive demonstrando firmeza e até raiva numa cerimônia dessa, desde que seja intencional. Você tenha pensado nessa estratégia e falar, bom, já conversei com essa pessoa, já é a terceira vez que eu vou falar com ela sobre a mesma coisa e agora eu vou colocar um pouco mais de intensidade e vou fazer ele perceber que eu estou irritado de ter que falar a terceira vez com isso. Então você vai passar a sensação de irritação para o teu liderado naquele momento. Que é genuína. Que é genuína. Que ela está ali mesmo. Está ali mesmo, ela é verdadeira, mas desde que você tenha a intenção de fazê-lo e isso seja parte de uma estratégia tua. Você pensou antes de fazer e fazer desse jeito. Sucesso. Se durante o processo você simplesmente reagiu porque você não deu conta do que você estava sentindo, fracasso. Então, fica aqui uma dica de ouro também para o líder. Escolher o momento. Uhum. Não siga simplesmente a data que o RH te impôs ou que a empresa te impôs para você fazer o processo. Se você perceber que você não está num bom dia para fazê-lo, ou que o teu liderado também não está num bom dia para fazê-lo, adie. O que adianta você fazer um feedback, uma avaliação, num dia que o teu colaborador teve um grande problema em casa, um problema com o filho, etc. Você tem que ter esse tipo de sensibilidade também. Então, o momento também é uma escolha importante para esse processo de avaliação. Legal, muito bom. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência, a sua bagagem sobre esse tema de avaliações, né, de cerimônias de avaliações. E a minha pergunta para você aí, da nossa audiência é: como anda essas cerimônias de avaliação no seu time? Estão funcionando bem? Estão gerando o propósito, o resultado esperado? As pessoas estão se desenvolvendo? Tem correção de rota? Comenta aí, conta pra gente como está. Fica com a gente para os próximos episódios. Nós temos mais 2 cerimônias importantíssimas que nós vamos trazer aqui no bate-papo. Sobre como se conectar aos liderados, cerimônias para criar conexão
e também cerimônias para fazer reconhecimento do trabalho bem feito. Até mais!